Pessoal, o Denilson ele vai se apresentar, mas eu gostaria de dizer algumas palavras, né? Vocês sabem que nós, Platiners, nós nos preocupamos não só com o físico, né? Nós nos preocupamos aqui com o social, com o espiritual. E eu gostaria que hoje a gente fechasse esse ciclo de palestras com meu amigo Denilson. Ele é um dos caras mais sábios que eu conheço na minha vida, e olha que eu já tenho várias décadas vividas aí. E eu gostaria muito que ele mesmo se apresentasse e começasse a sua palestra sem mais delongas, tudo bem? Obrigada, Denilson, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Tá ótimo. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. É um prazer realmente, né, estar aqui com vocês nessa manhã, tirar esses minutinhos aqui para a gente conversar um pouco, né, nos conhecermos também. A Juliana sempre fala muito dessa turma, né? É algo que ela ama fazer, né? de coração. E quando ela ventilou a ideia, né? Da gente estar juntos, né? De imediato eu falei, claro, né? Com certeza, vamos marcar aí o dia e com certeza dá para a gente tirar esse tempinho, né? Para estar com a turma, conhecer todo o pessoal. Então, é um prazer enorme, né? Estar com vocês. Eu acho que essa é a melhor apresentação, né, que a gente poderia fazer, né, a partir da amizade, né? Conheço a Juliana há muitos anos, né? Ela e a família, na verdade. Coincidentemente, eu sou do interior de Minas, né? E os pais da Ju também moram lá, Ouro Branco, né? Que é mais ou menos lá a minha região. E a minha mãe mora perto lá em Barbacena, então tem essa conexão toda aí. Mas, enfim, eu queria aproveitar aqui nesses minutos, compartilhar com vocês, né, algumas ideias breves, né, espero que seja realmente, não me alongue muito, né, às vezes eu me empolgo aqui com algumas coisas, mas o que eu queria era realmente trazer alguns tópicos assim de conversa, expor isso. E, na sequência, a gente tem um tempinho também, caso alguém queira expressar, né, e comentar, fazer algum tipo de pergunta ou comentário, né, vai ser um prazer aqui também a gente interagir. Então, a gente pode começar logo, Juliana, pode ser? Então, a ideia é a gente falar hoje sobre cuidando da alma, né, esse tema. E eu sei, só de ver vocês aqui nesse finalzinho de exercício, né? Eu já fiquei empolgado para entrar nessa turma aí, viu, Juliana? Muito bom. Eu gosto dessa agitação. Eu acho que, né, todos nós aqui cuidamos, né? E compreendemos essa dimensão e essa importância, né? De cuidar do nosso físico, né? Do nosso corpo. Mas tem essa outra dimensão também, né, que eu acho que vocês se preocupam e por isso pediram, né, para que a gente conversasse a respeito, que é essa dimensão invisível, né, do nosso ser, que é a alma. Antes, no entanto, né, eu queria apresentar para vocês aqui, essa é a minha família, né, graças a Deus, eu tenho essas preciosidades aqui na minha vida, né? A minha esposa Paula, a Bia, nossa filha, que outro dia era uma bebezinha, né? E hoje está com 21 anos, e a Suki, né? Que é a cadelinha da Bia. E esse é um grande presente, assim, né? Eu queria começar apresentando para vocês a família. E esse daqui eu tinha que apresentar para vocês porque a gente ganhou de uma amiga essa semana, né? É a nossa família em origami. E como eu achei que eu fiquei melhor aqui no origami do que na foto anterior, aí eu falei, não, eu tenho que apresentar isso aqui para a turma, porque é especial e é uma maneira de eu me apresentar de uma melhor forma, né? Mas, enfim, é um prazer, né, estar aqui com vocês e a gente falar sobre isso, apresentar um pouco, né, de quem eu sou, né, da família. A nossa família faz parte de um grupo cristão, né, que é uma família estendida, né,
que a Juliana conhece, né, com certeza. E desse grupo a gente tem uma experiência muito rica aí ao longo dos anos, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês não é a partir de uma abordagem psicológica, né, ou uma abordagem médica ou algo assim, mas é a partir da vivência nessa comunidade de fé, né, da interação com esses amigos que ao longo dos anos vão se tornando realmente parte, né, de uma família maior, e o aprendizado, né, algumas reflexões que surgem daí e que ajudam a gente a viver, né, e a cuidar da nossa vida de uma forma integral. São coisas muito relevantes para mim, né, e tenho a honra, de fato, de compartilhar um pouquinho disso, né, com vocês aqui hoje. Então, a partir disso, né, que a gente vai abordar o tema, né, cuidando da alma, e realmente a ideia é integrar, né, integrar ação com contemplação, né, como fala aqui nesse pequeno texto, né, o trabalho com a prece, o silêncio com a expressão, os cuidados do corpo com os cuidados da alma, em meio a esse mundo tão fragmentado que a gente vive, né? A gente, de fato, vive aqui no Ocidente, né, na nossa cultura, uma departamentalização, né, muito grande das coisas, né? Quando a gente vai, por exemplo, a um médico, né, às vezes é até difícil, né, achar, porque são tantas especialidades, são tantas coisas, né? Tá tudo muito fragmentado e, de repente, em meio a tudo isso, né, que a gente vive no dia a dia, a gente perde essa noção da integralidade do ser, né? Então, nós somos corpo, né? E também há em nós, né, o que nos dá vida, né? Há aí uma parte invisível, né? E o corpo, provavelmente, né, é o que a gente conhece melhor, porque por meio dos sentidos, né, a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente tem a ideia, né, da dimensão, né, do nosso ser físico, mas essa parte invisível às vezes é meio obscura para a gente, né? E a gente não consegue mapear muito bem a constituição do nosso ser completo, né? E a ideia também hoje não é falar de uma forma dicotomizada, né? Vamos separar aqui a alma, né? Essa parte invisível da parte visível, né? do corpo. Na verdade, a ideia, né? E o que eu particularmente acredito é que a gente é um ser mesmo integral, né? O que acontece na nossa alma reflete completamente no nosso corpo, e as coisas que acontecem também no corpo refletem na alma, porque o ser é integral, né? É uma coisa única. Quando a gente fala disso, eu me lembro de algo que o meu pai falava, né? Eu devia ter lá uns 5, 6 anos, lá no interior de Minas Gerais, né? Lá na roça. E o meu pai, que estudou em colégio de padre, né? E teve uma formação assim nesse sentido, eu lembro dele falando para mim exatamente o que está aqui nesse slide, né? A questão da mente sã num corpo são, a gente cuidar das duas dimensões. Eu lembro que ele falava isso até lá, a expressão que ele decorou em latim, né? E aquilo eu não entendia nada, né? Porque ele estava falando na época, obviamente, mas isso eu tenho essa imagem, né? Isso fica na mente e no coração. E, na verdade, o que ele estava falando era o que esse poeta romano, né, lá que viveu entre o primeiro e o segundo século, né, depois de Cristo ali, ele escreveu várias sátiras, né, é o poeta romano chamado Juvenal, e ele, na sensibilidade artística, ele não era cristão, né, nem nada, a comunidade cristã nessa época era muito reduzida, mas na sensibilidade poética dele,
ele expressa essas coisas numa de suas sátiras, né? E ele fala bem assim, que a gente deve pedir em oração, né, numa prece, e eu nem sei exatamente no que ele estava pensando, né, em qual divindade, né, ele estava pensando, mas ele se preocupava com essa parte espiritual, né, com a espiritualidade. Então, a gente deveria pedir em oração que uma mente sã esteja num corpo são, ou seja, a nossa existência, né, seja completamente sadia, né, em corpo e alma. E ele fala isso daqui no contexto da sátira, respondendo à pergunta de o que a gente deveria buscar na vida, né? Como que a gente deveria viver. E aí, respondendo essa pergunta, ele diz exatamente isso, que a gente deveria pedir e efetivamente buscar uma mente sã num corpo são. E logo na sequência ele fala, né? Certamente o único caminho para uma vida tranquila passa pela virtude, né? A gente identificar e buscar e procurar construir, fomentar, né? Alimentar na nossa vida determinadas virtudes, né? Ou seja, ele traz aí uma preocupação com essa dimensão ampla, né, do ser humano, tanto do corpo quanto da alma. Então, ele fala de uma espiritualidade. E falando nisso, eu queria definir, né, o que a gente trata quando diz espiritualidade. E para isso, eu queria trazer aqui essa citação, né, de um autor que eu gosto muito, que é o Eugene Peterson, e ele fala nesse trecho aqui exatamente a definição dele, né, para a espiritualidade, que é algo que eu gosto bastante. Ele diz assim: espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma, ao ser interior invisível, né, ao interior invisível de nossas vidas, que constitui o cerne de nossa identidade. Né? Para um pouquinho para pensar a respeito dessas coisas, né? Lê de novo aí, né? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, lê de novo com atenção e procura entender, né, profundamente aqui o que ele traz nessa definição de espiritualidade. Ele começa falando de atenção, né? A gente, no meio da vida corrida, no meio da rotina, né, no meio do dia a dia, a gente parar para prestar atenção no quê? Em nós mesmos, né? E no nosso interior invisível, né? Ele define a alma dessa maneira, um interior invisível, que na verdade é algo muito importante, porque esse interior invisível é o que define a nossa identidade, é o que define quem realmente nós somos. É interessante, a gente poderia falar muito sobre identidade aqui, né? Mas, por exemplo, eu lembrando lá do interior de Minas Gerais, né? Antigamente, a gente definia muito identidade a partir dos laços familiares, né? Então, lá na minha terra tem muito isso, né? Quem é você, né? Aí você, não, eu sou o filho de fulano, né? Neto do ciclano, eu sou da família tal. E, não, agora eu já sei quem é você. Com né, crescimento, né, das cidades e, né, as grandes metrópoles e, enfim, o aglomerado de pessoas, né, a identidade começou a ser definida de outras formas, né? Por exemplo, hoje a gente usa muito a profissão, né? O que você faz? Eu, por exemplo, sou servidor público, trabalho com auditoria governamental. Em muitos lugares, isso é a principal característica, assim, que acaba definindo a minha identidade.
Mas a gente sabe muito bem que nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que os nossos laços familiares, somos muito mais do que as atividades, né? Ou a profissão que nós exercemos. E nós descobrimos, né, facetas, às vezes, não tão visíveis para nós mesmos, quando a gente começa a prestar atenção nesse interior invisível do nosso ser, né, que constitui a nossa identidade. Agora, para a gente prestar atenção, né, nesse nosso íntimo, né, no nosso coração, no nosso interior invisível, a gente precisa, como eu falei, dar uma parada, né? Tomar alguns minutos ou um tempo. E essa palavra aqui é muito importante nesse exercício, o silêncio. A gente, em silêncio, refletir um pouco, né, sobre a nossa alma, né, sobre esse interior invisível. Eu conheço muitas pessoas, né, amigos meus, que simplesmente não conseguem lidar bem com o silêncio. Eu não sei como é o seu caso, né? Como é que você lida bem com isso. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que necessitam estar na agitação ou no barulho o tempo todo. Tá em casa, por exemplo, às vezes sozinho, mas se sente incomodado, né, com o silêncio. Tem que ter uma música, tem que ter alguma coisa, né, fazendo barulho, tem que ter a TV ligada, ainda que não esteja assistindo, porque o silêncio incomoda. E isso pode ter vários motivos, né? Mas um deles, né, e apenas um, pode ter vários outros, né? Pode ser uma simples questão de hábito, por exemplo. Mas um deles é que quando a gente fica em silêncio, né, com a gente mesmo e prestando atenção nas manifestações, né, do íntimo, prestando atenção no nosso coração, um monte de coisa vem à tona, né? Algumas dores, né? Algumas reclamações nossas para com a gente mesmo. Isso às vezes pode incomodar muito. E às vezes a gente procura, né, a agitação, né, a vida mais intensa, porque a gente não quer ouvir esse íntimo e a gente não quer lidar, às vezes, porque a gente nem sabe como lidar, né, com a gente mesmo, com as nossas emoções, com as coisas que vêm. Mas a gente tirar tempos tranquilos, né, de vez em quando, e prestar atenção no nosso interior é um passo muito importante para a gente cuidar, né, de uma forma bondosa, né, de uma forma afetiva com a gente mesmo. E isso, em absoluto, não tem nada a ver com egoísmo, né, com uma vida vivida, né, de uma forma egoísta, porque até um dos princípios cristãos, né, muito basilares, né, fala exatamente sobre isso, né? Ame o seu próximo como você ama você mesmo, né? Então, se a gente não cuida, se a gente não ama a nós mesmos, é muito complicado a gente amar e cuidar das pessoas ao nosso redor, né? Começa da maneira que eu trato a mim mesmo. E a partir daí a gente vai lidando, né, da melhor forma possível e cuidando e servindo o nosso próximo. Mas quando a gente começa a perceber, né, nesses momentos de tranquilidade e sondar o nosso íntimo, a gente percebe, por exemplo, que há uma parte, né, desse ser invisível que nos constitui, que a gente poderia chamar de psique, né? São aquelas emoções, os sentimentos, né? Basicamente, a gente poderia definir isso, e de novo, né? Não estou aqui numa abordagem psicológica, né? É uma abordagem de vivência mesmo, mas a gente poderia definir isso como os impulsos, né? De atração e de repulsa que a gente tem, né? Às vezes, por exemplo, a gente está num ambiente, né, se depara com
com uma pessoa, com um rosto amigo, com uma pessoa que a gente conhece, e de imediato, né, vem um sentimento assim de um desejo de aproximação, né, de falar, puxa, tá ali o meu amigo, eu vou lá, quero me aproximar, quero falar com ele. Ou a gente percebe uma situação, né, ou alguma coisa assim que causa uma repulsa. Ou seja, tudo isso são manifestações que vêm do nosso íntimo, né? A gente pode perceber, além disso, por exemplo, um centro de julgamento moral, né? Quando eu paro para prestar atenção em mim mesmo, eu vejo o quanto eu sou um ser que julga os outros, né? E julga o tempo todo. E o cuidado que eu preciso tomar com isso, de às vezes fazer juízos muito superficiais, né? Ou a partir dos meus gostos, ou a partir daquilo que eu acho, né? Que é o correto. A gente prestando atenção nessa parte invisível, a gente começa a descobrir e a perceber mais a fundo essas coisas que nos constituem. A gente começa a perceber, por exemplo, que existe no nosso íntimo algo que a gente pode chamar de vontade, né? São desejos e são fontes de decisões que a gente toma, né? A gente decide agir e tomar decisões importantes ou decisões corriqueiras do dia a dia, muito baseado nessa vontade que a gente tem, né? Nessa direção íntima para onde a gente leva a nossa vida. Mas, enfim, prestando atenção, né, e agindo nesses minutos de silêncio, a gente começa a descobrir muito a respeito de nós mesmos. E o Eugene Peterson, né, continuando o raciocínio dele, ele fala sobre espiritualidade cristã. Porque aqui eu acho muito interessante essa definição ampla, né, porque ele fala de atenção voltada para a alma. E isso pode ser feito em diversas tradições, né? Tradições cristãs, tradições não cristãs. A partir do momento que uma pessoa volta para si mesma nesse sentido de prestar atenção, né, no seu íntimo, isso já é um exercício de espiritualidade. Mas se a gente se volta, né, para a dimensão cristã da espiritualidade, acontece algo assim que eu acho fantástico, porque o Eugene Peterson, né, ele fala que é o lugar, né, entre aspas, né, o lugar onde a nossa preocupação por nossas almas e por nossas vidas e a preocupação de Jesus por nossas almas e por nossas vidas convergem. Olha só que coisa legal, né? Porque na concepção cristã, não somos apenas nós que estamos prestando atenção e nos preocupando e querendo cuidar de nós mesmos. Há um ser que é o Criador, né, e que é um ser pessoal e que nos ama e que ele se importa conosco. Ele também está preocupado e prestando atenção na nossa alma. Então, há uma convergência, né, dessa atenção que nós prestamos e da atenção que Deus presta ao nosso ser, né, à nossa vida. E aí, a partir disso, a gente descobre, né, e tem experiências e vivências maravilhosas, né, nesse relacionamento com Deus, em meio ao relacionamento comunitário. Uma outra citação que eu queria trazer, né, falando aqui a respeito de alma e caminhando um pouco mais nesse sentido, é de uma outra autora, né, que é fascinante também, né, que é Edith Stein, uma filósofa, né, e uma religiosa católica, né, do século passado. E ela fala o seguinte nesse trecho aqui, que a alma sensível
habita em todos os membros e partes do corpo, recebe dele e faz sobre ele, formando e mantendo. Né? Então, ela fala dessa integridade, né? Dessa integralidade do corpo e da alma. E ela continua falando, como princípio espiritual, a alma, né, transcende para além de si mesma e olha um mundo situado para além do próprio eu. Um mundo de coisas, de pessoas, de fatos, comunica-se com ele inteligentemente e dele recebe impressões. Enquanto a alma, no sentido próprio, habita em si mesma e nela o eu pessoal está como em sua própria casa. Ela fala de uma dimensão humana, né, que outros animais, né, não têm, não possuem. Só o ser humano possui isso, que é a... Só um minutinho. Tem um monte de livro aqui do lado, eu toquei aqui e caiu um pouquinho. Mas ela fala de algo que é estritamente humano, né? Que é algo que só nós, como seres humanos, a gente pode perceber e exercitar isso, que é essa transcendência. A gente tem esse dom, essa dádiva de poder prestar atenção em nós mesmos, né? De poder nos voltarmos para o mundo e perceber o mundo e analisar o mundo, né? As pessoas à nossa volta, mas também a gente poder nos autoexaminar, né? Nos autoavaliar, nos olhar de fora para dentro. Isso é uma concepção estritamente humana. E a gente, às vezes, não faz um bom uso disso, né, no dia a dia e nem tem essa consciência, né, do autoexame, né, dessa possibilidade da gente perceber essas coisas do nosso interior invisível, né, da nossa alma, e a partir disso, né, de uma forma inteligente, a gente lidar com isso e tirar bons frutos, né, dessa relação com a gente mesmo. Mas nós temos essas relações, né? Nos relacionamos com a natureza, nos relacionamos com o nosso próximo, nos relacionamos com a gente mesmo, nos relacionamos com a divindade, né? E a gente faz tudo isso a partir do nosso ser, né? E da nossa alma. Com tudo isso, né, eu queria resumir essa construção, né, que a gente está fazendo até agora com uma outra citação também do Pierre de Chardin, que ele fala o seguinte: olha só, né, nós não somos seres humanos vivendo uma existência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É interessante isso, né? Porque ele dá a dimensão, né? E a importância desse cuidado com a alma que a gente deve ter. E ele define, né? Porque as coisas físicas e materiais são tão relevantes para a gente, né? Que a gente acaba achando que tudo se resume, né? Ou a maior parte das coisas se resumem na vida física, né? Ou na constituição física da existência. E aí, ele refletindo a respeito de tudo isso, ele meio que inverte a coisa, né? Ele fala, olha, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Uma experiência física. Não é o contrário disso. E são coisas bastante interessantes assim, para a gente refletir. E por quê? Né? Por que isso... qual é a questão prática, né? O que a gente ganha, na verdade, com tudo isso, né? O que isso nos auxilia. E, para falar disso, para responder essa pergunta, eu queria trazer essa ilustração aqui, que é o seguinte, né? Várias pesquisas são feitas no mundo submarino, né? E a gente tem regiões do globo que são extremamente profundas, né? São quilômetros, né? Milhares de metros
no fundo do mar, né? Isso normalmente acontece na junção das placas tectônicas, né, que formam ali o que eles chamam de fossas submarinas. Então, tem pontos, né, do fundo do mar que estão a mais de 10 quilômetros de profundidade. Então, imagina isso, né? Para a gente chegar a 3, 4 mil metros de profundidade ou até mais, né, e conhecer essas regiões mais profundas, precisa de equipamentos, né, como esse daqui que a imagem mostra. São equipamentos muito robustos, né? Se nós fôssemos transportados de imediato, né, de onde nós estamos agora para 1.000 metros de profundidade, a gente seria simplesmente esmagado, né? Porque é uma pressão enorme, né, da massa d'água, né? São regiões onde a luz não chega, né? Enfim, é um mundo muito desconhecido ainda para a gente. Mas, para surpresa, né, de muitos cientistas, né, e de muitas missões, quando eles chegam nessas profundidades abissais, eles acabam encontrando criaturas como essas aqui que a gente vê na imagem, né, mais aqui embaixo. Esse peixinho aqui da direita, né, aqui da imagem, chamou muita atenção dos cientistas nessas missões, que são missões recentes, né? Tenho aqui até a referência delas, porque é um peixe cuja espécie é encontrada na superfície, né, das águas. E esse daqui foi encontrado a alguns milhares de metros, né, nas profundezas do mar. Mas a grande pergunta que surge puxa, por que essas criaturas, né, nadam tranquilamente, né? A gente vê aqui uma medusa, né, tipo a água do mar, alguma coisa assim, né, um ser aparentemente super sensível, né? Como é que esses seres sobrevivem e nadam tranquilamente nessas profundezas de extrema pressão? E aí a resposta para isso é justamente porque a constituição deles, né, no íntimo, né, do ser ali físico, eles têm uma pressão externa que é exatamente igual à pressão externa. Então, a gente, por exemplo, a gente está aqui, né, na superfície da Terra, a gente está sob uma pressão atmosférica grande, né? Toda a massa de ar nos pressiona. Mas a gente nem sente isso porque dentro de nós tem uma pressão contrária, né, que anula, né, essa força da pressão atmosférica. Então, a mesma coisa acontece com esses animaizinhos aparentemente frágeis, mas que estão submetidos a um ambiente de extrema pressão. Tomando, né, esse exemplo físico, né, e levando isso para a nossa realidade, né, a gente percebe que nós estamos sujeitos a situações na vida de extrema pressão. Não uma pressão atmosférica, não uma pressão da água do mar, mas uma pressão das situações, né, uma pressão dos acontecimentos da vida. Porque se a gente para, né, e examina, ainda que rapidamente aqui, né, superficialmente, a nossa vida hoje em dia, a gente pode perceber aspectos muito positivos, muito legais, né? Grandes realizações. Se a gente volta no tempo, algumas décadas, né, se falar em um homem chegar na Lua, né, o ser humano pisar no solo lunar, era um negócio absurdo, né? E há poucas décadas a gente teve essas grandes realizações. Ou chegar lá no fundo submarino, né, mais profundo, como a gente falou, a gente tem grandes avanços tecnológicos, né, que nos beneficiam. Isso é muito legal, né? A medicina avança, né? A segurança, né, a gente, na minha infância, a gente não tinha, os carros não tinham nem cinto de segurança, né? Hoje, né, tem todo, né, airbag, tem um monte de coisa.
tantos avanços, a gente pode pensar nessas coisas e, puxa, que legal, né, que a gente está crescendo. Uma eficiência, um controle, né, isso nos dá mais autoconfiança, velocidade de informação, né? A gente está aqui em lugares diferentes e nos comunicando, né? Maravilhosa essa tecnologia, nos dá conforto, né? Todos nós hoje vivemos num nível de conforto extremamente maior do que qualquer rei ou rainha da antiguidade, né? São coisas muito boas. Por outro lado, a gente sabe que a gente vive tempos de desespero, né? Tem muitas pessoas exatamente nesse momento aqui que a gente está falando que estão desesperadas por causa de alguma pressão da vida. A gente sabe que a gente vive tempos de solidão e de isolamento, né? Isso é um fenômeno social, né? Às vezes, alguém pode ter milhares de seguidores nas redes sociais e se sentir extremamente isolado e sozinho porque falta um nível de relacionamento, de amizade mais profundo, né? São carências, né, de amizade, de intimidade. A gente sabe que a curva no mundo inteiro de ansiedade, de depressão, é quase que exponencial, né? Cresce absurdamente por causa do ritmo, né, das tensões da vida. Há sensação de vazio, há uma sensação de inutilidade. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo, né, jovem a respeito disso, né, e ele falando, puxa, às vezes para mim é muito desanimador, porque assim, qualquer coisa que eu faça e que eu faça bem, eu entro na internet e eu descubro milhares de pessoas que fazem aquilo muito melhor do que eu. E eu nunca vou chegar no padrão deles, né? Então eu me sinto pequeno, eu me sinto inútil, né, com tudo isso, né? E como que a gente lida, né, com essas coisas que vêm desse interior invisível, né, do coração? Às vezes é o tédio, ou seja, tem muita coisa que não é o ar nem a água, mas que a gente convive e que nos pressionam. Então, se a gente não cuida do nosso interior, né, da nossa alma, para que a gente tenha uma resistência, né, comparável a essa pressão que nós vivemos, né, dos relacionamentos, das situações da vida, das perdas, de tanta coisa, a gente tende a ser esmagado, né, por essas pressões da vida. Então, esse é o grande sentido, né, da gente prestar atenção e da gente lidar no nosso dia a dia com e termos esse cuidado, né, com o nosso interior. E já caminhando aqui para o final, né, eu queria também trazer alguma coisa mais prática, né, e a gente está aqui, né, pincelando, né, falando assim bem superficialmente sobre várias coisas, só para a gente trazer uma ideia, né, e uma reflexão para depois a gente amadurecer isso, né, aquilo que mais nos chamar a atenção. Mas eu queria trazer aqui alguns exercícios que a gente pode chamar de exercícios espirituais, né, dentro desse cuidado com a alma. Né? Se, por exemplo, você fala, eu estou com meu braço aqui doendo, tal, aí fala aqui para os nossos especialistas, né? A professora Juliana, né? Professor Igor, professor Gabriel, eles vão te passar um exercício. Não, você tem que fazer isso daqui, né? Esse exercício vai fortalecer esse músculo e vai te ajudar nessa questão que você está vivendo. Mas como é que a gente faz com a alma, né? Eu estou sentindo isso daqui, o que eu faço? Então, aqui são só ideias, né, bem gerais de como que a gente pode exercitar esse nosso interior invisível e cuidar, né, da nossa alma. Por exemplo, se a gente sente ansiedades e preocupações, e aqui quando eu menciono ansiedade ou depressão ou coisa desse tipo, eu não estou falando de um nível
que a gente tem que procurar um especialista, né, na área assim, para cuidar. Estou falando de ansiedades normais que todos nós sentimos, né, na vida, pelas pressões do dia a dia, de preocupações normais, né, que a gente pode lidar no nível pessoal e dentro dos nossos relacionamentos de amizade. Mas se a gente passa por isso, né, um estado mais tenso de ansiedade, de preocupação, o que ajuda? Uma coisa que é física e que ajuda demais é a respiração. Né? A gente respirar profundamente, né? E expirar. A gente fazer um exercício de 10 repetições, né? De uma respiração profunda. A grande maioria de nós, eu incluindo, né? A gente não sabe respirar direito. Né? A gente sobrevive, né? Respirando, mas a gente não sabe usar bem, né, o nosso aparelho respiratório, né, e tudo mais. E só da gente respirar com tranquilidade, né, encher o pulmão de ar e expirar, isso já transmite para o nosso íntimo uma tranquilidade, né, e uma paz da qual todos nós precisamos. Um outro excelente exercício, leitura, boas leituras, né? Bons livros ou bons textos que vão alimentar a nossa alma. A gente alimenta, né, o nosso interior invisível dessa forma. Assim como se a gente, né, come junk food, né, come McDonald's todo dia, a gente vai ficar doente, né? Se a gente se alimenta de memes da internet, né, né, das tretas, né, que a gente vê aí no dia a dia, se é isso que está enchendo a nossa alma, a gente vai ficar doente também no nosso interior. Então, boas leituras, boas reflexões, isso ajuda demais nesse fortalecimento interior que vai nos permitir resistir a essas pressões internas. Às vezes, né, e tudo isso daqui dessa coluna aqui dos amarelinhos, né? São coisas completamente humanas, né? São coisas que eu passo, que você passa, né? Por exemplo, raiva, um sentimento de amargura, né? Alguém fez alguma coisa e a gente se sente com o coração ferido, né? Meio amargurado. O silêncio, né? O autoexame, né? Por que eu estou com raiva? A raiva vem de desejos desordenados do nosso coração, né? Quais são esses desejos? Como é que eu faço para ordená-los e apaziguar essa minha ira, né? Ou como que eu faço para lidar com essa pessoa que me feriu, né? E eu me sinto aqui com o coração rancoroso, né? Amargurado. Por que eu me sinto ferido? Por que eu me deixei ser ferido, né, por essa pessoa ou nessa situação? Esse é o autoexame, né? E a abertura com amigos, né? A gente precisa necessariamente de amigos e amigas de confiança, pessoas que vão nos conhecer intimamente, que vão conhecer nossas forças e fraquezas, nossas fragilidades, e que são nossos amigos, né? Não vão usar isso contra a gente, enfim, pessoas com as quais a gente pode ter total abertura, né, de coração e falar todas as coisas. Essa abertura dentro dessa rede de amizades, que a gente não consegue ter muitos amigos nesse nível, né? Mas dentre esses poucos amigos, isso é essencial para a gente cuidar da nossa alma. Sentimento de inadequação, como é que a gente pode lidar com isso? Por que, né, que a gente, um autoexame, né? Por que eu me sinto assim? Um autoconhecimento mesmo. Deixa eu perceber aqui, com honestidade, quais são as minhas virtudes, né? Quais são as minhas forças e quais são as minhas fragilidades, os meus defeitos. E eu vou honestamente abraçar isso e eu vou celebrar as virtudes e utilizá-las, né? Fortalecê-las no meu dia a dia. E o que eu posso fazer para fortalecer o que é mais frágil, né? As minhas fragilidades, os meus vícios, né? As minhas
questões internas, né, que precisam de ajuda. Se eu me sinto sozinho, né, um sentimento de isolamento, eu preciso me conectar a uma vida comunitária, eu preciso achar um local, né, um ambiente onde eu possa interagir com profundidade, né, sem superficialidade, não simplesmente numa bolha, né, mas interagir com pessoas diferentes e criar relacionamentos diferentes. Às vezes a gente se sente com medo, né, um monte de coisas causam medo, né, e é importante a gente ir na origem, então, né? Um autoexame, por que eu estou com medo? Né? Por que eu sinto medo? Quais são as verdadeiras origens que às vezes para a gente é meio obscuro? A prece, né? E a abertura com amigos, ou seja, se a gente tem uma crença e a gente leva isso, né, para Deus, puxa, isso já é um motivo de alívio enorme, né? E paralelamente a gente compartilhar isso com amigos, né? Enfim, são ideias, né? São coisas aqui, como eu falei, bastante ainda na superfície, mas que pode gerar bons insights, né? Para a gente lidar com essas pressões da vida, né? Que vêm sobre nós. E por fim, a intenção, né? De falarmos sobre isso, né, e admitirmos, né, essas pressões da vida e essa necessidade de cuidado com a nossa alma, na verdade, é trazer para a gente muita esperança, né, esperança de que, olha, tem pressões sim, né, a gente vai passar por momentos difíceis nessa vida, mas a gente pode ter os cuidados necessários e a gente pode usar até mesmo esses momentos mais difíceis para nos fortalecer, né? Para a gente sair mais íntegros, mais fortes, mais conhecedores de nós mesmos a partir das adversidades. Então, há um caminho, né, de esperança. A gente está aí, né, próximo a uma virada de ano, que normalmente é um período, né, que a gente faz aí um balanço geral, né, da vida e toma decisões, né? Puxa, há esperança.